Irmãos, hoje eu abri um parêntese nos meus comentários ao texto de Levítico para tratar de um assunto que julgo oportuno e urgente. É exatamente a tensão que está havendo entre o movimento homossexual e o cristianismo. E para tanto eu os convido a que abramos as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 19, e leiamos a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Os dois anjos chegaram a Sodoma no fim da tarde. Ló estava sentado à porta de Sodoma e quando os viu, levantou-se para recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: Meus senhores, peço-vos que entreis na casa de vosso servo para passar a noite e lavar os pés de madrugada. De madrugada vos levantareis e seguireis o vosso caminho. Eles responderam: Não, passamos a noite na praça. Porém Ló insistiu tanto com eles, que o acompanharam e entraram em sua casa. Ele lhes ofereceu um banquete, assando-lhes pães sem fermento, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, todos os homens da cidade cercaram a casa, isto é, os homens de Sodoma, desde os moços até os velhos, sim, gente de todos os lados. Eles chamaram Ló e perguntaram-lhe: Onde estão os homens que entraram esta noite em tua casa? Traze-os aqui fora para nós, para que os conheçamos intimamente. Então Ló saiu à porta para falar com eles, fechou-a atrás de si e disse: Meus irmãos, peço-vos que não vos porteis de modo tão perverso. Tenho aqui 2 filhas que ainda não conheceram homem na intimidade. Eu as trarei aqui fora. Fazei com elas como bem vos parecer. Apenas nada façais a estes homens, pois estão sob o abrigo do meu teto. Porém, eles disseram: Sai daí. E continuaram: Esse indivíduo veio viver aqui como estrangeiro e quer fazer-se de juiz. Agora faremos mais mal a ti do que a eles. Então atacaram o homem, isto é, Ló, e avançaram para arrombar a porta. Mas os hóspedes, estendendo as mãos, puxaram Ló para dentro da casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, do mais novo até o mais velho, de maneira que se cansaram de procurar a porta. Então os homens disseram a Ló: Tens mais alguém aqui? Teu genro, teus filhos e tuas filhas, e todos quantos tens na cidade, tira-os daqui. Pois vamos destruir este lugar, porque o clamor contra ele tem crescido muito diante do Senhor, e ele nos enviou para destruí-lo. Assim que Ló saiu, foi falar com seus genros, que iriam se casar com suas filhas, e disse-lhes: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor irá destruir a cidade. Mas seus genros achavam que ele estava brincando. Ao amanhecer, os anjos insistiam com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não morras no castigo da cidade. Porém ele se demorava. Então os homens pegaram pela mão a ele, sua mulher e suas filhas, sendo o Senhor misericordioso com ele, e tirando-o, deixaram-no fora da cidade. Assim que os tiraram de lá, um deles disse: Foge, salva tua vida, não olhes para trás, nem pares em lugar nenhum desta planície. Foge lá para o monte, para que não morras. Podeis assentar. Meus irmãos, nós temos visto no cenário político, na esfera pública, na mídia, confrontos constantes
entre representantes da fé cristã e representantes do movimento homossexual organizado. E esses confrontos, esses debates mostram claramente que a intenção deste movimento homossexual não é o de assegurar para os que praticam a sodomia direitos. O objetivo não é que eles venham a ser respeitados como seres humanos, assunto que também nos interessa, porque não os queremos desprezar, mas sim trazê-los a Cristo. E entendemos que Deus os ama e que devem ser considerados como qualquer ser humano à imagem e semelhança de Deus. Mas não é isto que o movimento homossexual está pleiteando, que eles sejam reconhecidos como portadores de direitos humanos. Isso não seria controvertido, nós não negaríamos direitos humanos a nenhuma das criaturas de Deus, mas eles estão lutando, pleiteando, pelejando para a reformulação da mentalidade de toda a sociedade. Estão lutando para que as instituições deixem de ter o perfil que o cristianismo lhes conferiu no percurso histórico, para que venham a ter uma outra identidade, uma outra estrutura que reflita os valores desse movimento, do movimento homossexual, que não representa a maioria da população, mas uma minoria. Portanto, trata-se de uma luta de ideias. De quais ideias irão determinar os moldes da sociedade, a filosofia de vida da sociedade? Os homossexuais, por exemplo, querem que toda crítica à prática que eles cometem seja considerada homofobia. Eles querem criar novos conceitos, como o de identidade sexual, em substituição aos gêneros masculino e feminino. Eles querem reformular a ideia de família, a ideia de casamento, e, portanto, eles querem que a sociedade tenha a cara de suas ideias. Querem reformular o sistema educacional, a educação dos filhos, os hábitos outrora considerados de uma criança do sexo masculino, ou os hábitos de uma criança que outrora eram considerados do sexo feminino. Eles querem reformular para hábitos neutros ou misturados, prejudicando a criança na formação da sua identidade, na construção da sua sexualidade natural. Portanto, trata-se de uma guerra cultural a que nós estamos presenciando, a que nós estamos vendo. Uma coisa interessante, irmãos, de se observar é que no passado os homossexuais criticavam o casamento e a família. Na verdade, não apenas os homossexuais, todos os libertinos que defendem a revolução sexual, o sexo antes do casamento, que não se incomodam com o divórcio, que aceitam a livre prática do homossexualismo e toda sorte de perversão sexual. Esses libertinos, dentre os quais destacavam-se os líderes sodomitas homossexuais, eles criticavam a ideia de casamento e família. Era o que nós ouvíamos há 10, 15 anos atrás. Eles diziam que o casamento era uma instituição falida. Eles atacavam com violência de palavras a ideia de família. E de fato eles enfraqueceram. Se nós observarmos, muita coisa eles conseguiram. As pessoas já não mais se guardam
fisicamente, intimamente, para o casamento. A noção de fidelidade enfraqueceu, o crime de adultério saiu do Código Penal, o divórcio foi facilitado cada vez mais, em tempo cada vez mais curto, inicialmente vinculado a alguns motivos, agora independente de qualquer motivo. Nós percebemos que estes que combateram o casamento, a ideia de família, eles conseguiram muito êxito, eles enfraqueceram mesmo a visão do casamento dentro da sociedade, mas de maneira fraca, de maneira debilitada, a ideia de casamento e família ainda se mantém. Por eles, o casamento se desfaria e todos iriam viver juntos ou em promiscuidade. Mas por mais que tenha sido incentivada a fornicação, facilitado o divórcio, as pessoas ainda mantêm o sonho de casar-se. Elas ainda alimentam alguma ideia de sacralidade do casamento que ficou no inconsciente de todos pela grande influência cristã do passado. E embora tendo debilitado, como disse, a instituição ainda sobreviveu. E eles mudaram então de estratégia, não conseguindo atacar pelo lado de fora, não conseguindo derrubar inteiramente as muralhas, embora as tivessem feito rachar em várias partes, eles resolveram entrar dentro para implodir a instituição, para destruí-la por dentro. E de repente eles passaram não mais a atacar o casamento, mas a defender a ideia de que homossexuais poderiam casar-se e representar também uma família. Essa estratégia, irmãos, é a mais maligna. Por fora o inimigo não conseguiu, agora ele quer entrar dentro e destruir por dentro a ideia de casamento e família. Isso faz me lembrar Hitler. Hitler, quando fundou o seu grupo nazista, ele no primeiro momento queria derrubar o governo que existia através de um golpe, através de uma revolução, de um movimento armado. Mas ele fracassou. E quando ele fracassou, ele foi preso. Na prisão, ele escreveu um livro, A Minha Luta. Meditou, refletiu e mudou de estratégia. Continuou com as mesmas ideias, mas mudou no que respeita às estratégias para conseguir efetivar as ideias. Ele viu que a democracia era muito vulnerável e que melhor do que ele agir contra o sistema era servir-se do sistema para subir ao poder. Quando ele saiu da prisão, então ele estruturou-se no regime democrático. Ele foi assessorado por pessoas que sabiam do impacto da imagem sobre a população, tem a sua fisionomia, que é sui generis, que é diferenciada, seu corte de cabelo, o uso que tinha do cabelo, tudo mais na sua fisionomia foi delineada para ele tornar-se uma figura diferente, exótica. Seu discurso foi planejado para ser carismático. Ele, bem assessorado, explorando a civilização da imagem, conseguiu eleger inúmeros membros de seu partido e finalmente tornar-se chanceler e ter a posição que teve, onde então implementou temporariamente as suas ideias até que fosse derrubado. Pois os homossexuais descobriram isso, que não adiantava ir de encontro, esbarrar. E quando eu falo os homossexuais, eu não estou falando do homossexual de fato sofredor, aquele que no recôndito de sua consciência sente a culpa e a vergonha
que chora no seu travesseiro, que lamenta o seu estado. Eu não estou falando do homossexual explorado nas ruas, que vive em pobreza, tendo sido corrompido e perdendo toda a autoestima. Esses aí não estão representados nesse movimento homossexual. Este movimento homossexual é composto por burgueses. Olhe as passeatas gays e veja se você vê algum desses travestis que estão se humilhando no meio da rua. Você vê, são pessoas ricas, filhinhos de papai, figuras snobs, que querem viver de maneira promíscua. Portanto, os homossexuais a que me reporto são esses que se organizaram, são esses que não estão desprovidos de posição social, de status, que querem embaralhar a sociedade e corrompê-la. Estes aí mudaram de estratégia, atacaram a família, atacaram o casamento e agora resolveram implodi-la de dentro. Eu dei aula num curso de especialização há um tempo atrás. Estava presente um aluno, uma figura maravilhosa, um homem muito bom como ser humano. Obviamente todos somos perversos diante de Deus e ele não tinha a fé cristã. Ele era homossexual. Nós nos tornamos grandes amigos. Na verdade, era a pessoa com quem eu mais conversava nos intervalos de sala de aula. E esse rapaz ouviu eu, na minha aula, protestar contra o movimento homossexual. Não falei contra o homossexual aflito, que precisa de libertação em Cristo. Eu falei contra um movimento organizado, que quer fazer a doença virar saúde, que quer fazer o pecado virar respeitabilidade. E eu mencionei o que disse há pouco, que outrora o movimento homossexual lutava contra a ideia de família e casamento, e agora de repente mudaram de estratégia para utilizar a imagem da família e do casamento a seu favor. Quando eu disse isso, ele levantou a mão. Eu confesso que senti um frio por dentro, imaginando que pudesse haver uma grande polêmica que se intrometesse na nossa boa amizade. Mas ele olhou para mim e disse: professor, é exatamente isso que eu digo para aquelas pessoas com quem convivo, que também são homossexuais. Eu digo, nós há tanto tempo atacamos a família, o casamento, dizemos que ela é uma instituição ultrapassada. Por que agora lutar por uma família homossexual, por um casamento homossexual? E eu contei com a sua habilidade de argumentar a meu favor naquele dia. Meus amados irmãos, nos Estados Unidos, em 1989, Marshall Kirk e Hunter Madsen escreveram um livro. Esse livro foi um marco da mudança nas estratégias do movimento homossexual. O livro tornou-se muito lido na década de 90 e de uma maneira impressionante. Ele tornou-se uma estratégia difundida do movimento homossexual depois disso. Os autores lá dizem que era preciso ao movimento homossexual argumentar de uma maneira respeitável na sociedade. Então eles diziam, nos acusam de promíscuos, porque nós trocamos facilmente de parceiro, então vamos falar em casamento homossexual, para dar a ideia de que é um relacionamento estável, não promíscuo. A coisa é tão esquisita, irmãos, que eles lutam por uma união homossexual que é contra o cristianismo, monogâmica, que é um conceito cristão, porque os pagãos defenderam a poligamia. O que lhes interessa é usado, o que não lhes interessa é retirado. Na verdade, o objetivo é destruir a ideia bíblica da família monogâmica heterossexual. E aí eles diziam assim: vamos usar essa figura, vamos levar para a mídia homossexuais bonitos, vamos selecionar
aqueles esteticamente bonitos, quando lésbicas forem levadas à mídia, que não sejam daquelas com jeito másculo, mas sejam aquelas que usam batom, que se ajeitam, para que as pessoas, simpatizando com a beleza delas, simpatizem com a causa. Vamos na nossa propaganda, o livro diz lá, eu estou usando as minhas palavras, mas tudo que eu estou falando está lá. Vamos usar imagens televisivas que alternem figuras românticas de união homossexual com pregadores bombásticos acusando o pecado, para que as pessoas vejam no homossexualismo a figura do amor e na pregação cristã uma ideia de tirania. Meus irmãos, essa estratégia tem servido, tem funcionado a esta causa contrária à vontade de Deus. Esses dias eu dei uma aula no curso de especialização, esta semana, na área do direito. E eu falei contra o casamento homossexual. Os alunos explodiram em indignação contra mim. Houve um tumulto enorme na sala de aula. Eu tentava falar, mas eu não conseguia, porque eram vozes que se alternavam, que se misturavam. Ninguém ouvia ninguém. E uma aluna disse: vamos ouvir o professor, o que ele tem para dizer, com os seus argumentos dele. Mas por mais que ela dissesse isso, ninguém queria ouvir. E eu recuei um pouco, sentei na minha cadeira e fiquei bem calmo, por 15 minutos, ouvindo aquela balbúrdia sem falar nada. Quando já estava com uns 10 minutos de confusão, eu disse: olha, quando vocês terminarem e se satisfizerem, expressando a indignação de vocês, me digam que aí eu falo alguma coisa. Depois de 15 minutos eles começaram a se envergonhar, porque eu era o professor, o regente da aula, e estava sentado calmamente calado enquanto eles dominavam a cena. Eu mantinha a minha tranquilidade, sorria para eles e esperava calmamente. Quando eles terminaram, eu comecei a falar. A primeira parte do que eu falei, eu não vou lhes comentar aqui, porque foi uma parte jurídica extremamente técnica em relação à Constituição, ao direito de família, ao direito das obrigações. Argumentos técnicos para dizer que não é concebível dentro desse ordenamento jurídico vigente esse tipo de união. Mas a outra parte eu vou comentar porque os irmãos poderão entender. Um aluno disse: professor, proibir o casamento homossexual é ser preconceituoso. Onde está o direito de isonomia? Todos são iguais. E eu disse para ele: o que tem a ver casamento de homossexual com preconceito? Negar casamento homossexual com preconceito? O que é que tem a ver defender casamento homossexual com igualdade? Eu disse a ele: olha, há outros impedimentos. O nosso sistema não admite a poligamia concomitante. Uma pessoa ter várias mulheres não admite nem a bigamia. Seria preconceito? Afinal de contas, 2 mulheres poderiam querer viver com um homem e casar-se. 2 homens com uma mulher. Eu disse: negar a bigamia, a poligamia, seria um preconceito? O nosso sistema jurídico impede formalização de relações incestuosas. Um pai não pode casar com a filha. Um irmão não pode casar com uma irmã. Seria preconceito isso? Eu digo: isso não tem nada a ver com preconceito, com igualdade, tem a ver com uma instituição. Nós não estamos falando de pessoas. Os homossexuais, se quiserem viver juntos, é a escolha deles. Como se uma pessoa quiser ter várias mulheres, é a escolha deles. A questão é o que o ordenamento jurídico deve institucionalizar. Nós estamos discutindo uma instituição, não a situação de pessoas. E historicamente, eu disse a eles:
Historicamente, o casamento é entre um homem e uma mulher. Mesmo nas culturas mais promíscuas, onde a homossexualidade foi aceita livremente, como em certos lugares da Grécia Antiga, o casamento era entre homem e mulher. As relações fora disso não estavam dentro da instituição do casamento, não se formalizavam como casamento. Há razões históricas que vêm desde o paganismo, passam pelo judaísmo e pelo cristianismo, para o casamento ser entre um homem e uma mulher. E disse mais eu, que há razões biológicas. Tirando a ideia que nós aceitamos pela Bíblia, de que Deus criou o casamento e definiu como deveria ser, apelemos para os antropólogos e para os sociólogos. Eles dizem que a razão de haver o casamento foi a identificação do pai. Numa situação de promiscuidade, todo mundo sabia quem era a mãe, mas ninguém sabia quem era o pai. Então o casamento existe, segundo antropólogos, sociólogos, pela necessidade de identificar o pai. Portanto, o casamento surge ligado à ideia de procriação. Uma união homossexual não gera filhos, não cria a necessidade de identificação de um pai. Aí uma aluna disse: mas professor, na nossa sociedade, a única maneira de um movimento homossexual se afirmar, obter reconhecimento, é por intermédio da ideia de casamento. Então tornou-se uma necessidade para os homossexuais ganharem respeitabilidade social. Aí eu coloquei o que já disse aqui. Por muito tempo criticaram o casamento, enfraqueceram e debilitaram. Como é que essas pessoas acham que precisam da instituição do casamento para se afirmar, e elas próprias arruinaram com a ideia de casamento, porque elas que agora lutam para se afirmar pelo casamento foram as que lutaram pelo divórcio, foram as que lutaram pela facilitação do divórcio, foi as que lutaram pelo sexo antes do casamento como uma prática normal da sociedade. Como é que elas querem usar o casamento para afirmar força, se elas foram aqui debilitaram e enfraqueceram a ideia de casamento? Quem usa o casamento para se afirmar, então defende o casamento como uma coisa sagrada. Não há divórcio, exceto por uma razão bíblica. O casamento é uma união perpétua, o casamento é algo para o que as pessoas se guardam. Leve o casamento para depois lutar para afirmar o seu reconhecimento a favor dele. Mas se você rebaixa o casamento, como é que você agora quer lutar para se afirmar por intermédio dele? Alguém disse: professor, e a adoção? Eu sou contra a adoção por casais entre aspas, homossexuais. Porque o filho carece da figura do pai e da mãe. Eu disse: vamos imaginar aqui uma coisa. Eu sou criacionista, Deus criou tudo no começo, mas eu vou me fazer de evolucionista. Os evolucionistas dizem que a natureza é sábia, que a natureza cria as coisas de acordo com a sua sabedoria. Se um casal heterossexual é que gera um filho, então a natureza vai prover a figura do pai e da mãe adequadamente para o filho, porque a natureza adapta-se ao que ela produz, até mesmo dentro de uma visão evolucionista. Eu li esses dias na internet que nós temos tantas horas de sono. Primeiro é o sono superficial, depois é o sono profundo, onde a gente tira a canseira, e depois são os sonhos, quando a nossa memória é mantida acesa para que não enfraqueça. De onde é que os cientistas fazem essa divisão tão espetacular dos sonhos? É que eles acreditam que a natureza nada faz desperdiçando, tudo tem um sentido dentro dela. Pois se é um homem ou mulher que gera um filho, então tem elementos que somente um casal heterossexual podem prover para um filho. Um filho precisa de uma figura masculina e feminina, de um pai, de uma mãe. Quando se admite a adoção, é procurando representar o mais próximo de uma família real. Portanto, um pai e uma mãe, não uma união homossexual.
Quando eu terminei de falar, fez-se um silêncio. Esperei um pouco, ninguém me respondeu. Eu disse: há alguma coisa mais a que vocês queiram dizer? E um aluno brincalhão disse: não, professor, você nos deixou dopados. Eu sei que os obstinados não irão mudar a sua opinião, mas foram obrigados a se calar naquela hora. O movimento homossexual, irmãos, tem tido dificuldade de conseguir êxito por meio da lei. Porque os legisladores, eleitos pela maioria do povo, eles temem a não reeleição. E eles querem agradar a minoria apenas no tanto que não ofende a maioria. Por isso que os homossexuais militam por aparecer na mídia e apresentar seus argumentos, para que eles possam impressionar os parlamentares com a ideia de que, embora eles sejam minoria, a maioria simpatiza com eles. Mas enquanto os parlamentares tiverem dúvida quanto a isso, eles serão vagarosos. E aí os homossexuais correm para o Supremo Tribunal Federal, para o Poder Judiciário, que não presta contas com ninguém, cujos membros não são eleitos, mas nomeados, são vitalícios, não podem ser derrubados, e a pressão vai para lá. E é exatamente o Poder Judiciário que tem sido o órgão maligno do nosso tempo, em várias partes do mundo, para realizar as aspirações desse movimento contrário à palavra de Deus. Nós vemos hoje uma minoria que quer dominar a maioria e utiliza o Poder Judiciário para isso, para impor a sua tirania de ideias. Nós vemos hoje até uma ridicularização religiosa. Veja como a luta dos homossexuais não é uma luta por direitos, é uma luta contra o cristianismo. Fizeram um calendário recentemente aqui em Fortaleza com imagens de Cristo, figuradas por homossexuais em posições ridículas. Fizeram uma imagem da Santa Ceia com um homossexual e vários outros em relações íntimas, em carinhos íntimos. É uma luta contra o cristianismo. As passeatas gays na Europa são com homossexuais vestidos de pastores, com Bíblia na mão, para zombar, para escarnecer, de padres, com representações religiosas, porque na verdade é uma guerra contra o cristianismo. A Igreja Católica combate o homossexualismo. Nesse aspecto é uma nossa aliada, não espiritual, mas cultural. Mas, meus amados irmãos, é uma aliada que não merece muita confiança. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, das grandes cortes, são na sua maior parte católicos. Por que que o Papa não os excomunga? Por tomarem decisões contrárias à igreja. Porque a Igreja Católica não quer a difusão do homossexualismo, mas ela está mais preocupada com a sua influência, respeitabilidade, sua associação à cúpula do poder. O discurso dos direitos humanos, quando surgiu, era uma maravilha. Estava associado à moral. Filósofos da moral como Kant, como Locke, homens de origem protestante, pessoas preocupadas com a ética e o pudor, foram os que primeiro pensaram e difundiram a ideia de direitos humanos. Mas de maneira esquisita, hoje os direitos humanos foram esvaziados de conteúdo moral. Na Holanda, em nome do direito à vida, se defende o suicídio assistido, que é a possibilidade de alguém ir a uma clínica, receber uma injeção letal para morrer. Ficamos agora nessa contradição de, em nome da vida, se defender a morte, a eutanásia, o sacrifício dos velhos, o aborto, porque divorciaram direitos humanos de seu conteúdo moral. Hoje em dia eles reduziram direitos humanos ao direito de cada um fazer o que quiser com o que for mais fraco do que ele. É o familiar idoso que está hospitalizado, ele não quer pagar os dispêndios para conservá-lo vivo, então pode deixar morrer. Teve um filho sem planejar, então vai expelir, vai abortar.
Os direitos humanos hoje estão contra o ser humano, da forma como vêm sendo interpretados. É interessante, irmãos, que até os marxistas, eles, se forem ortodoxos, estão contra o movimento homossexual, porque eles dizem que este movimento homossexual é um movimento burguês, dos ricos, das classes do poder, interessante ao sistema capitalista, porque o sistema capitalista não quer uma sociedade organizada, unida, para combater a verdadeira exploração, a verdadeira opressão, que é econômica, que é política. Então eles dividem a sociedade, em vez de as pessoas estarem lutando por melhorias sociais, condições de vida, de emprego, elas passam a lutar pelos seus segmentos, pelas posições do seu grupo, e a sociedade fica dividida, cada um atrás de sua coisa específica, ela nunca se une. Um homossexual não é discriminado por ser homossexual, mas pode ser porque é pobre, na maioria das vezes. Claro que ninguém vai achar normal, se tiver embasamento bíblico ou tiver sã consciência, o homossexualismo não vai achar normal, mas nem por isso vai destratar. Mas as pessoas que na maior parte são destratadas, não são porque são homossexuais, são porque são pobres. Um Clodovil tinha o seu luxo, e ele, homossexual, era contra a união homossexual. Homossexuais ganham esplendor na televisão quando tem poder aquisitivo. Agora, um heterossexual pobre vai ser discriminado do mesmo jeito. O que humilha o ser humano são condições difíceis de vida, mas a sociedade não luta por essa causa comum, porque ela está dividida. É a lógica dos romanos, que o Papa usou na Idade Média: divida e conquiste. Faça todo mundo lutar por uma coisa diferente, aí ninguém se une, você domina mais facilmente. Os líderes, como eu disse, desse movimento são pessoas que têm posição social. E a sociedade fica desunida, incapaz de reagir, porque cada um está à procura de interesses segmentários. Como é que a coisa chegou a este ponto? Primeiro, a secularização. Começaram a dizer que na esfera pública ninguém pode usar argumentos teológicos, argumentos bíblicos. Ah, isso é religião, nos dizem. Esse assunto não traga para cá, é religião. Ah, do ponto de vista religioso você não pode falar. A pessoa pode falar do ponto de vista comunista, do ponto de vista marxista. Agora, do ponto de vista religioso, aí ninguém fala. Até do ponto de vista das religiões não cristãs, eles aceitam. Do ponto de vista hinduísta, muçulmano, agora quando é cristão, aí desclassifica. A Bíblia não pode entrar nessas coisas. Chegamos até aqui, irmãos, porque os filhos das trevas são mais sagazes do que os filhos da luz. E o movimento homossexual começou a usar estratégias discursivas. Toda crítica ao homossexualismo é homofobia. Homossexual é uma identidade homossexual, não uma anomalia moral. É assim que eles colocam. Como também, para conseguirem um aborto, começaram a chamar a criança no ventre de feto. Era muito mais audível dizer expelir um feto do que expelir uma criança. Linguagem eufemística para suavizar o impacto do pecado, para colori-lo com respeitabilidade, estratégias discursivas. Outra coisa que contribuiu para isso foi o feminismo. O feminismo não foi uma luta para a elevação da mulher, mas para a sua degradação. Na prática foi isso. Porque lutaram para que a mulher tivesse a mesma vida promíscua do homem, em vez de exigirem do homem que tivesse a mesma vida de pudor que era imposta à mulher. A mulher se considerava superior colocando um cigarro na boca, vestindo uma calça comprida igual a do homem. Não percebia ela que quando para se impor ela precisava se vestir como um homem, ela exaltava era o homem. Ela tinha que ser como um homem para se elevar, em vez de buscar sua dignidade própria.
enquanto mulher. E o feminismo entrou em muitas igrejas que estão ordenando mulheres pastoras, violando a estrutura do lar, porque na casa, embora todos sejam iguais, o pai, a mãe e o filho diante de Deus não são iguais em funções. E cabe ao pai liderar o lar, como a mulher poderia ser pastora da igreja, tendo-lhe submisso o marido, se na casa é o marido quem deve reger. A estrutura da igreja não diferencia-se da criação. A Bíblia diz que os que governam bem sua própria casa é que devem cuidar da igreja. O Deus que criou a família é o Deus que criou a igreja. E, portanto, a função de pastorear é do homem. Mas as igrejas começaram a argumentar para aceitar mulheres pastoras com falácias que agora estão servindo aos homossexuais. Elas começaram a dizer: não, naquela época de Jesus, não chamou Jesus nenhuma mulher para ser apóstola, por causa da situação cultural da época. A Bíblia é condicionada pela cultura da época, diziam as feministas das igrejas. Naquele tempo não havia mulher pastora por causa disso, daquilo, mas se fosse hoje poderia. Aí os homossexuais aproveitaram a mesma estrutura de argumento. Não, naquele tempo não aceitaram o homossexualismo porque ele era assim, mas agora é assim. Naquele tempo eles não sabiam das causas do homossexualismo, agora nós sabemos. A mesma estrutura de argumentação que relativiza o texto sagrado por fatores culturais da época e aceita adaptações contemporâneas que está no feminismo, está no movimento homossexual. A mesma estrutura argumentativa serve a um e a outro. Enquanto igrejas estiverem ordenando mulheres pastoras, isso é uma sinalização que basta uma questão de tempo e elas terão pastores homossexuais. Nós vemos também um outro perigo à vista, irmãos, é o ecumenismo. A Igreja Católica e os evangélicos têm se aproximado nessa luta. E nós não queremos que não haja essa aproximação, não espiritual, porque água e óleo não se misturam, mas uma aproximação cultural na luta contra o pecado. Aliás, se um ateu for contra o pecado, é bem-vindo ao nosso lado para argumentar contra essa sujeira. A questão aqui não é de igreja, a questão é ser contra o pecado. Todo aquele que protestar é bem-vindo. Nós iremos incentivá-lo, animá-lo, não importa de onde ele venha. Mas a Igreja Católica tem se aproveitado dessa aproximação, particularmente nos Estados Unidos. Peter Kreeft, um filósofo católico, começou com esse argumento para os protestantes. Ele dizia assim: olha, vejam só, vocês têm igrejas protestantes que aceitam o homossexualismo. Nós católicos não aceitamos. Então vocês estão muito mais perto de nós do que deles. Vocês estão muito mais perto do catolicismo do que de certas igrejas protestantes. Então vamos nos aproximar espiritualmente. E foi assinado um documento nos Estados Unidos, católicos e evangélicos juntos. No documento, os evangélicos se comprometeram. Alguns, nem todos assinaram, obviamente. Alguns assinaram, grande parte é contra. Mas os que assinaram se comprometeram a não mais evangelizar os católicos, mas a tê-los como irmãos já convertidos. Depois da assinatura desse documento, irmãos, os evangélicos deixaram de escrever literatura contra a Igreja Católica, mas a Igreja Católica traiçoeiramente está bombardeando de literatura contra os evangélicos. Ela não cumpriu o seu pacto, e esses evangélicos emudeceram. É outro perigo no meio do caminho. Mas uma das coisas mais desconfortantes é que igrejas que mantêm-se na palavra fielmente, que são contra tudo isso, irmãos, estão às vezes se fragmentando em intrigas pessoais, em concorrências, em disputas e facções. O diabo, ele é sagaz, ele liberaliza uma, ele ecumeniza outra,
E aquelas que são fiéis, ele procura fazer com que os crentes disputem por cargo, por influência, por posição, por intriga. E as igrejas que poderiam fazer alguma coisa ficam então exaustas. Pastores ficam exaustos tentando resolver problemas internos, podendo a igreja estar unida para debelar contra essas ameaças externas. Vivemos em uma época, irmãos, que as igrejas sinalizam que amanhã encamparão o homossexualismo. Muitas delas. Porque elas já se adaptaram ao feminismo, ordenando mulheres pastoras, aceitando mulher de calça comprida, já aceitaram o mundanismo na aparência, nas joias. Há igrejas que são verdadeira exibição de moda. E essas igrejas contemporizadas, elas aceitam o que o mundo diz. A diferença é que elas não aceitam quando o mundo diz, elas aceitam depois de um tempo. O mundo diz uma coisa, elas rejeitam. Quando o mundo está dizendo uma coisa pior, elas estão aceitando aquela última que o mundo disse. Elas estão caminhando atrás do mundo, com um passo atrás. Elas não têm poder de resistência. Observe a mulher de Ló. A mulher de Ló representa essas igrejas aí, irmãos. A Bíblia diz que a mulher de Ló, ela olhou para trás. Deus tirou Ló de Sodoma. E aqui eu quero ir para a história do início. Ló estava em Sodoma, que era um lugar onde o homossexualismo era difundido. Daí a expressão sodomia, que hoje significa homossexualismo, sodomita, homossexual. Ló vivia dentro desse ambiente. Vivia dentro. Mas Ló afligia a sua alma todos os dias. Ele era um servo de Deus. Ele se angustiava. E Deus enviou anjos para tirá-lo de lá antes de chover fogo e enxofre sobre aquela cidade. A Bíblia, irmãos, mostra que os anjos tiveram uma dificuldade para tirar Ló de lá, porque Ló demorava-se a sair. Para os irmãos verem como o movimento homossexual é contra o cristianismo, a luta é essa, a guerra é essa. Quando os anjos chegaram lá, os sodomitas quiseram ter relações sexuais com eles, com os anjos. Por que não com Ló? Por que com os anjos? Porque todos, desde os mais velhos aos mais moços, queriam aquilo ali. Porque, irmãos, o diabo conduz o movimento homossexual contra Deus. Eles não quiseram aquilo ali com Ló, eles quiseram com os anjos. Não foram alguns que quiseram com os anjos, foram todos. Todos. A luta é entre Deus e este movimento. Os anjos é que foram assediados. O homossexualismo é uma prática que se aceita como normal, transforma-se numa declaração aberta de guerra contra Deus. E eles viram naqueles anjos santidade, e eles odiaram a santidade. Eles viram naquele anjo a presença de Deus e odiaram a presença de Deus. Como o movimento homossexual hoje odeia tudo que lembra o cristianismo. Partiram para cima. Mas os anjos fizeram com que eles ficassem cegos, andando para lá e para cá. E os anjos então passaram a tomar as providências para tirar Ló. Disseram a Ló que falasse com os que iam casar com as filhas dele. Ló foi falar com os tais, eles ficaram rindo. Meus irmãos, a família de Ló, muito embora não tivesse praticado esse pecado, ela estava tão ambientada em Sodoma, ficaram tanto tempo calados e omissos, que ninguém mais levava a sério. O crente proteste contra o pecado, porque se você ficar calado, no dia que você falar, vão rir de você. Eu estive dando uma palestra na sociologia, mestrado, doutorado da UFC essa semana. Estava lá uma aluna que era de uma igreja evangélica aqui da nossa cidade. Essa aluna, irmãos, do mestrado em sociologia, membro de uma igreja fundada por uma mulher em nossa cidade, que até onde eu sei não aprova o homossexualismo.
na sala de aula defendeu o movimento homossexual, criticou os evangélicos. Me criticou quando eu falei contra. Depois eu conversei com ela, ela disse assim: pastor, eu digo lá na minha igreja, se vocês querem ser ortodoxos, vocês têm que ser contra o homossexualismo e contra a mulher pastora. Mas aqui na igreja tem mulher pastora, então nós temos que assumir logo, nós não somos ortodoxos. Pelo menos isso ela entendeu. Ela usou essas palavras que eu estou dizendo. Ela diz: nós não somos ortodoxos. E eu fico pensando, irmãos, essa pessoa está se formando culturalmente. As igrejas evangélicas, muitas delas não têm pessoas cultas. E nós sabemos que as igrejas evangélicas por aí, elas dão os cargos àqueles que têm influência social, que têm proeminência, que têm formação cultural. Amanhã essas pessoas aí estarão nas posições de influência. E o que será dessas igrejas? Eles estão indo para a universidade, entram lá como crentes, entre aspas, temem enfrentar a oposição do mundo, se adaptam, como essa aluna se adaptou. Ela se adaptou para ser benquista, porque lá explodem contra quem pensa, como eu, por exemplo. Ela se adaptou, aí volta para a igreja, essas igrejas que dão cargo para os ricos, para os que são formados, vai dar cargo para essas pessoas, e as pessoas amanhã vão perverter essas igrejas. Eu quero dizer uma coisa: enquanto eu for pastor dessa igreja, eu vou me alegrar com diáconos e obreiros falando errado, que só tem o primeiro grau. Porque, meus amados irmãos, o que vale aqui não é cultura, o que vale aqui não é influência, o que vale aqui é devoção a Deus. Aleluia. Eu não me incomodo com o irmão que erra a concordância verbal, que não sabe falar direito. Eu me incomodo é com o herege. É com o herege. E aqui, irmãos, nós não vamos ter como critério de ordenação, posição social, influência, cultura. Nada disso vai contar aqui. O que vai contar aqui é joelhos roxos. O que vai contar aqui é corações intrépidos. É almas ardendo nas chamas do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Por isso não zombe do irmão que falou errado. Porque ele pode ter falado de modo errado, mas ele falou a verdade. Aleluia. Deus, irmãos, no final vai esquecer interpretações ingênuas que os irmãos, na sua simplicidade, deram equivocadamente a um texto, mas interpretações que ainda revelam uma devoção profunda a Deus, um desejo de que Ele seja glorificado. Mas Deus vai punir severamente os intelectuais que montaram com muita habilidade mental esquemas heréticos para perverter a igreja de Jesus. A mulher de Ló estava lá com Ló. Os anjos disseram: saiam daqui, saiam depressa. Ló se demorava, ele queria sair, mas ele queria levar muita coisa, ele estava muito apegado a muita coisa. E a Bíblia diz que os anjos foram misericordiosos e pegaram eles à força. Sai daqui e não olhe para trás, escapa-te. A Bíblia diz que a mulher de Ló olhou para trás, que lembrou que tinha esquecido das suas joias. A mulher de Ló são as igrejas liberais, irmãos. É só uma questão de tempo, vão olhar para trás, vão ceder ao mundo. E Ló, pastor, Ló representa aquele crente fundamentalista, irmãos, que conserva os padrões, mas que só vive lá dentro da igreja pregando, e o mundo lá fora não ouve a voz dele. Há não sei quantas igrejas aí, presbiterianas, batistas, que creem como nós cremos, mas essas pessoas parecem que não vivem no mundo que a gente vive, irmãos. É estudo bíblico sobre as viagens de Paulo à Europa, estudo bíblico sobre o sentido etimológico da palavra igreja, a origem histórica de não sei o quê, e o pecado no meio do mundo. Se perguntar se eles são contra o homossexualismo, eles são, mas não é sequer assunto da escola dominical.
fundamentalistas são, conservadores são, mas também são cães que não ladram, são mudos. Meus irmãos, eu me admiro de um homem que é liberal em tantos aspectos. O Silas Malafaia, esse é o que está gritando por aí. Eu acho que as pedras estão clamando, porque aqueles que deveriam falar estão calados. Ló vivia em Sodoma, mas não falava nada, por isso que não foi levado a sério no dia que falou. Nós temos que abrir a boca e protestar contra tudo isso. Nós temos que tocar a trombeta em Sião. Nós não podemos viver aqui num gueto como se nada lá fora estivesse acontecendo. Meus irmãos, nós temos que perturbar os moradores da terra. Nós temos que protestar contra o pecado. Nós temos que anunciar que só o Senhor é Deus, que este mundo vai enfrentar juízo, que a grande tribulação está chegando, que é hora de se arrepender. Nós temos que fustigar as consciências, espetar os corações e chamar pecadores ao arrependimento. Chegou a hora de se levantarem, irmãos, os Elias de Deus, os Gideões da última hora. Nós não temos os canais de televisão que esses Valdomiro tem, Edir Macedo tem, não fala nada contra o pecado, vão prestar contas com Deus. Não falam nada, nada, nada. É só curar dor de cabeça, dor no pé. Vão ficar bom do corpo e no final vão morrer do mesmo jeito. Jesus cura, mas isso não é o melhor que Jesus faz. O melhor que ele faz é arrancar o homem do pecado e mudar o seu coração e fazer dele uma nova criatura. Nós não queremos, irmãos, ofender o homossexual. Nós queremos protestar contra este movimento de ideias organizado pelos homossexuais. Como nós não somos contra o católico, mas eu tenho ojeriza a Igreja Católica como instituição promotora da Inquisição, da idolatria e de doutrinas erradas. É porque eu odeio a Igreja Católica que eu amo o católico e quero tirá-lo de lá. É porque eu sou contra o movimento homossexual de ideias e o odeio que eu amo o homossexual e quero livrá-lo dessas ideias equivocadas. Eu quero dizer que a libertação em Cristo, Paulo diz: os injustos não herdarão o reino de Deus, nem os devassos, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os homossexuais. Ele diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, e ele diz: e tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes justificados no Espírito do Senhor, no nome de Jesus. O que nós queremos dizer é que Jesus liberta, é que Jesus liberta. A minha maior peleja é contra o movimento homossexual. É porque ele quer convencer o homossexual de que aquilo que ele faz é normal, de que ele não tem como mudar. É isso que difundem na televisão, que homossexual não consegue deixar, nasceu assim, não tem jeito. Ele quer levar o homossexual a se conformar, quer que a sociedade passe a aceitar como um padrão normal, para ninguém tentar mudá-lo mais. Uma psicóloga aí que tinha um movimento de instrução aos homossexuais para eles deixarem o homossexualismo, foi punida pela representação dos psicólogos. O que querem, irmãos, é enterrar a pessoa na escravidão, é não dar esperança para ela, é dizer não tem jeito, não tem solução, não tem remédio. É contra isso que nós nos levantamos. Como o que eu me levanto contra a Igreja Católica é o fato de que ela afasta a pessoa de Cristo. O pecador está contrito, em vez de ir a Jesus, ele vai ao padre se confessar. Em vez de confiar no sangue de Jesus, ele confia no purgatório. Em vez de orar a Jesus e buscar-lhe socorro, ele vai a Maria, que não pode ouvir sua oração. Meu levante contra a Igreja Católica é porque ela afasta as pessoas de Jesus.
Como os discípulos uma vez quiseram afastar as crianças, mas Jesus disse: saiam da frente, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino de Deus. E o que eu sou contra esse movimento homossexual é porque ele quer colocar a pessoa num beco sem saída, quer que ela se conforme com a sua miséria. Mas nós vamos aqui proclamar: nem que as algemas cheguem às nossas mãos, nem que fiquemos atrás das celas, nós vamos aqui dizer que Jesus liberta. Você não precisa se conformar, não. Você não precisa interiorizar a sua desgraça, não. Jesus liberta o homossexual, liberta a prostituta, liberta o alcoólatra, liberta o drogado, liberta o viciado em crack. Jesus liberta. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Aleluia! 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 Aleluia. Ó Deus, ajuda-nos a erguer a nossa voz, a combater o erro, a tocar a trombeta em Sião. Se houver alguém aqui que não é crente, Pai, esteja desviado, que hoje haja arrependimento, confissão, perdão, reconciliação, mudança de vida. Em nome de Jesus Cristo eu peço-te, meu Pai. Se há alguém aqui nessa noite que ainda não é crente e quer aceitar a Cristo como Salvador, levante a sua mão e nós iremos orar por você. Se houver alguém que está desviado e quer se reconciliar com Deus, levante a sua mão e nós vamos orar hoje aqui pela tua vida. Jesus liberta. Jesus liberta. Aleluia. Podeis sentar, irmãos. Os que tiverem avisos, com a oportunidade.